O restaurante ficou em silêncio mortal. 50 das pessoas mais ricas da cidade congelaram, seus garfos pairando a meio caminho de suas bocas. No centro da sala, um menino de 4 anos estava gritando tão forte que estava ficando azul. Em pé sobre ele estava Ethan Caldwell, um homem valendo 6 bilhões de dólares, parecendo completamente indefeso pela primeira vez em sua vida. O gerente estava chamando a segurança. Os clientes estavam sussurrando sobre má parentalidade. Mas então uma garçonete que tinha exatamente 12 dólares em sua conta bancária passou direto pelos seguranças. Ela se ajoelhou, ignorou o bilionário e sussurrou 5 palavras que mudaram tudo. Ela não sabia ainda, mas aquele momento iria descobrir um segredo que havia sido enterrado por 4 anos, um segredo que quase a mataria. A Sala Obsidian era o tipo de restaurante onde a água custava mais do que o salário horário de Odetta Bennett. Era um lugar de tons sussurrados, cortinas de veludo e o tilintar de prata pesada contra porcelana fina. Para Odetta, era um campo minado. Aos 24 anos, Odetta estava cansada. Não eram apenas os turnos duplos ou o fato de que seus pés pareciam estar sangrando dentro de seus sapatos baratos, antiderrapantes. Era a exaustão profunda de uma vida passada correndo, apenas para ficar no mesmo lugar. Ela ajustou seu avental, alisando o tecido sobre sua cintura, e verificou seu reflexo no revestimento de latão da estação de serviço. Seu cabelo loiro estava preso tão apertado que lhe dava dor de cabeça, e seu uniforme estava impecável. Tinha que estar. Um erro na sala Obsidian não significava uma repreensão. Significava que você estava fora. Mesa 4 precisa de uma recarga no Pinot. Mova-se, Bennett, sibilou Henry, o gerente de chão. Henry era um homem pequeno com um bigode que tremeu quando estava com raiva, o que era sempre. Sim, chefe, estou nisto, Odetta murmurou, pegando o decantador. A atmosfera no restaurante mudou às 7h15 da noite. As pesadas portas de carvalho se abriram e o ar pareceu ser sugado para fora da sala. 2 homens grandes de terno entraram primeiro, varrendo a área com paranoia praticada. Então ele entrou. Ethan Caldwell. Todos conheciam o nome. Magnata da tecnologia, magnata imobiliário e, recentemente, o viúvo mais cobiçado da cidade. Ele era mais alto do que parecia nas revistas, vestindo um terno cinza-carvão que lhe servia como uma segunda pele. Seu rosto era afiado, bonito, mas frio. Seus olhos eram túneis escuros que não revelavam nada. Mas esta noite, Ethan Caldwell não parecia um titã da indústria. Ele parecia um homem à beira de um colapso nervoso. Agarrando sua mão estava um menino pequeno, talvez de 4 anos, vestindo um terno em miniatura que parecia desconfortável. O menino Léo estava arrastando os pés, seu rosto vermelho, sua respiração engasgando em curtos e irregulares suspiros. Por favor, Léo, Ethan sussurrou, sua voz tensa. Apenas sente-se. Apenas por 1 hora. Por favor. Eles foram sentados na mesa principal no centro da sala. O holofote estava sobre eles, quisessem ou não. Odetta observou das sombras perto da cozinha. Ela sentiu um estranho puxão no peito, olhando para o menino. Ele não estava apenas sendo difícil. Ele estava aterrorizado. Seus olhos esvoaçaram pela sala, sobrecarregado pelos lustres de cristal, o zumbido baixo da conversa, o cheiro de trufas e pato assado. Era uma sobrecarga sensorial. Não encare, Henry estalou, enfiando uma bandeja de aperitivos nas mãos de Odetta. Leve isto para a mesa 7 e fique longe da mesa Caldwell. Só eu sirvo o Sr. Caldwell. Odetta assentiu e foi para seu trabalho, mas seus ouvidos estavam sintonizados no centro da sala. O problema começou 10 minutos depois. Henry havia colocado um prato de intrincados hors d'oeuvres na frente do menino, algo com caviar e folha de ouro. Eu não quero, a voz de Léo rachou, estridente e penetrante. Léo, coma. É só comida, Ethan disse, passando a mão em seu cabelo perfeitamente penteado. Ele parecia exausto. Você quer o iPad?
Você quer ir para casa? Eu quero mamãe. A palavra atingiu a sala como um tiro. O silêncio que se seguiu foi pesado. Todos conheciam a história. A esposa de Ethan, Isabella, havia morrido em um acidente de carro 3 anos atrás. Léo estava no carro. Mamãe não está aqui. Léo, Ethan disse, sua voz baixando para um sussurro áspero. Pare com isso. Você está fazendo uma cena. Não, não, eu quero mamãe. Léo varreu o braço pela mesa. O prato de caviar, o copo de água de cristal e o vaso de orquídeas frescas voaram. O som do vidro quebrando foi ensurdecedor. Léo começou a gritar. Não era um grito de birra, era um som primal de pânico. Ele escorregou da cadeira e se encolheu em uma bola no chão, em meio aos cacos de vidro e água derramada, cobrindo os ouvidos e balançando para frente e para trás. Oh, pelo amor de Deus! Uma mulher na mesa ao lado murmurou, enxugando a boca com um guardanapo. Controle seu filho. Ethan se levantou, seu rosto pálido. Ele se abaixou para pegar Léo. Levante-se! Agora! Não me toque! Léo gritou, chutando. Henri correu, seu rosto roxo de indignação. Sr. Caldwell, sinto muito. Talvez seja melhor se nós escoltarmos a criança para o carro. Os outros convidados... Estou tentando. Ethan estalou, perdendo sua compostura. Ele olhou para seu filho. E por um segundo Odetta viu. Puro medo não adulterado nos olhos do bilionário. Ele não sabia o que fazer. Ele tinha bilhões de dólares, mas não podia comprar a calma de seu filho. Os seguranças começaram a se mover, suas sombras pairando sobre o menino chorando. Odetta não pensou. Ela não procurou Henri. Ela não se preocupou com o dinheiro de seu aluguel. Ela colocou sua bandeja em uma mesa vazia com um estrondo e caminhou direto para o centro da sala. Pare, ela disse. Sua voz não era alta, mas era firme. Ethan olhou para cima em assustado. Com licença, recuem, Odetta disse aos seguranças. Ela se ajoelhou no chão, bem na bagunça molhada de água e caviar, arruinando seu uniforme. Ela não se importou. Ela não estendeu a mão para Léo. Ela não tentou calá-lo. Ela apenas sentou ali, a poucos metros de distância, e abaixou a cabeça até ficar no nível dos olhos dele. É muito alto, não é? Ela sussurrou. Léo parou de gritar por uma fração de segundo para ofegar. Ele olhou para ela, seus olhos arregalados e molhados. As luzes, Odetta disse suavemente, ignorando as 50 pessoas olhando para ela. Elas zumbem, como abelhas zangadas, e os garfos soam como espadas atingindo escudos. Machuca seus ouvidos. Léo fungou, seu peito ofegando. Ele deu um pequeno aceno. Odetta estendeu a mão com a palma para cima, mas a manteve firme. Ela não se moveu para mais perto. Meu nome é Odetta. Eu conheço um truque de mágica para desligar o som. Quer ver? Ethan ficou congelado, sua boca ligeiramente aberta. Henri estava fazendo um movimento de corte em sua garganta, sinalizando para Odetta parar. Mas ela o ignorou. Léo assentiu novamente. Ok, Odetta sussurrou. Ela começou a cantarolar. Não era uma canção de ninar. Era uma vibração baixa e rítmica. Um zumbido profundo de seu peito. Ela bateu os dedos no chão em um ritmo lento e constante. 1, 2, 1, 2. Copie-me, ela sussurrou. Léo hesitou, então bateu seu pequeno dedo no chão. 1, 2. Ele só precisa de uma mãe, Odetta disse, olhando para Ethan, sua voz carregando um peso que silenciou a sala. Não um disciplinador, não um gerente. Ele precisa saber que está seguro. Ela se virou para Léo. Você está seguro aqui, Léo. As abelhas se foram. Léo engatinhou em sua direção. Ele não foi para seu pai. Ele engatinhou para os braços da garçonete com o avental manchado. Ele enterrou o rosto em seu ombro e soluçou. Mas desta vez era o choro suave de alívio. Odetta o abraçou, balançando-o suavemente, ignorando a ruína de seu uniforme
e os olhos furiosos da elite. Por um momento, o restaurante estava pacífico. Então o feitiço quebrou. O que você pensa que está fazendo? Henri sibilou, agarrando o braço de Odetta e puxando-a para cima. Léo gritou quando ela foi puxada. Tire as mãos dela. Ethan latiu, sua voz baixando uma oitava. Henri congelou. Senhor, ela está perturbando o... Ela é a única pessoa que o ajudou em 6 meses, Ethan disse. Ele olhou para Odetta, realmente olhou para ela. Ele notou a gola puída de seu uniforme, o cansaço em seus olhos e a maneira como seu filho estava estendendo a mão para ela. Sinto muito pela bagunça, Odetta disse, puxando o braço do aperto de Henri. Ela olhou para baixo. Eu vou limpar. Deixe isso, Ethan disse. Ele enfiou a mão no bolso do paletó, tirou um cartão preto e jogou-o na mesa. Adicione $5.000 pelos danos e outros 5.000 para sua gorjeta. A sala ofegou. Estamos saindo, Ethan disse. Ele pegou um Léo agora calmo, que olhou por cima do ombro do pai, estendendo uma mão para Odetta. Tchau, senhora, o menino sussurrou. Tchau, Léo, Odetta disse, seu coração doendo de uma maneira que ela não conseguia explicar. Ethan parou na porta. Ele se virou, seus olhos escuros travando nos de Odetta. Obrigado. Então eles se foram. Odetta ficou no centro da sala, seus joelhos molhados, seu coração batendo forte. Henri caminhou até ela. Ele estava tremendo de raiva. A gorjeta de $5.000 não importava para ele. A quebra de protocolo importava. Arrume suas coisas, Henri sussurrou venenosamente. Mas ele deu uma gorjeta. Você envergonhou este estabelecimento. Você sentou no chão como um animal. Você está demitida, Bennett. Saia. Agora. A chuva em Seattle era fria, mas estar sem dinheiro a fazia parecer mais fria. Odetta saiu pelo beco dos fundos da sala Obsidian, carregando uma caixa de papelão com seus sapatos confortáveis e uma barra de granola pela metade. Ela não tinha guarda-chuva. A gorjeta de $5.000. Henri alegou que foi para o fundo da casa para danos e sofrimento emocional causado aos outros convidados. Odetta sabia que ele a embolsou, mas ela não tinha dinheiro para um advogado para lutar contra ele. Ela pegou o ônibus para o lado sul da cidade, para um bairro onde as luzes da rua piscavam e as sirenes nunca paravam. Seu apartamento era um estúdio, que era uma maneira educada de dizer que era um armário com uma pia. Ela destrancou a porta, tremendo, e viu o papel colado por dentro. Aviso final. Despejo. Saldo devedor. $1.200. Você tem 48 horas para desocupar. Odetta deslizou pela porta até atingir o chão. Ela não chorou. Ela havia esquecido como chorar anos atrás. Lágrimas exigiam energia. E ela não tinha nenhuma restante. Ela olhou para a foto em sua mesa de cabeceira. Era o único item pessoal que ela possuía. Uma imagem granulada de ultrassom, datada de 4 anos atrás. Sinto muito, ela sussurrou para a foto. Tô tentando. Na manhã seguinte foi um borrão de rejeição. Odetta entrou em 5 cafeterias, 3 restaurantes e uma lavanderia a seco. Ninguém estava contratando. Ela parecia desesperada, e gerentes podiam cheirar desespero como perfume barato. Eles não queriam isso em suas lojas. Às 4 da tarde, ela estava sentada em um banco de parque, contando seu troco. Ela tinha o suficiente para um sanduíche ou uma passagem de ônibus para um abrigo. Não ambos. Ela estava prestes a se levantar quando um carro parou na calçada. Não era apenas um carro. Era um SUV preto fosco com janelas fumê, do tipo que parecia pertencer a uma carreata presidencial. A porta traseira abriu. Um homem de terno saiu. Não era Ethan. Era um homem mais velho, careca com uma cicatriz atravessando sua sobrancelha. Ele parecia ex-militar. Odetta Bennett. Odetta agarrou sua bolsa. Quem está perguntando? O Sr. Caldwell gostaria de falar. Eu não roubei nada, Odetta disse rapidamente, seu coração martelando.
Se isso é sobre o uniforme, eu o deixei no armário. Entre no carro, senhorita Bennet. Não. O homem suspirou. Ele ergueu um telefone. Na tela estava um feed de vídeo ao vivo. Mostrava uma sala de estar enorme. Brinquedos espalhados por toda parte. No meio da sala, Ethan Caldwell estava andando de um lado para o outro. Léo estava debaixo de uma mesa gritando. Ele não parou desde esta manhã, o homem disse. Ele está pedindo pela senhora mágica. O senhor Caldwell está desesperado. Odetta olhou para a tela. Ela viu a dor na linguagem corporal do menino. Era a mesma dor que ela sentia todos os dias quando acordava sozinha. Eu não sou babá, Odetta disse, embora sua determinação estivesse desmoronando. O senhor Caldwell está preparado para pagar a você $10.000 apenas para vir a casa por 1 hora, o homem disse. A boca de Odetta secou. $10.000. Isso era aluguel por 1 ano. Isso era um novo começo. 1 hora? 1 hora. Odetta olhou para a passagem de ônibus em sua mão. Então ela olhou para o carro preto elegante. Ok, ela disse. A viagem levou 30 minutos. Eles saíram da cidade por estradas sinuosas nas colinas, onde as casas tinham nomes em vez de números. Eles pararam nos portões de Blackwood Manor. Era uma fortaleza de pedra e vidro, com vista para o oceano. A porta da frente foi aberta antes que Odetta pudesse sequer alcançar a maçaneta. Ethan Caldwell estava lá. Ele não estava usando o terno hoje. Ele estava de moletom e camiseta, parecendo por fazer e frenético. Você veio, ele disse, expirando como se estivesse segurando a respiração por horas. Ouvi dizer que você estava tendo um dia difícil, Odetta disse, entrando no hall de entrada. Era do tamanho de uma catedral. Dia difícil. Ele jogou um vaso na babá. Ela pediu demissão. Essa é a terceira este mês. Ethan passou a mão em seu rosto. Ele está na biblioteca. Não consigo tirá-lo. Odetta passou pelo bilionário. Ela seguiu o som do choro. A biblioteca era magnífica, com livros do chão ao teto, mas era atualmente uma zona de guerra. Livros foram puxados das prateleiras. Uma lâmpada estava virada. Léo estava debaixo da pesada escrivaninha de carvalho, enrolado em um cobertor. Odetta não se anunciou. Ela apenas caminhou até a escrivaninha e sentou-se no tapete persa de pernas cruzadas. Ela não olhou debaixo da escrivaninha. Ela tirou um pequeno e amassado origami de papel do bolso. Ela o havia dobrado de um guardanapo na viagem de ônibus. Ela colocou o origami no chão e o empurrou com o dedo para que ele deslizasse debaixo da escrivaninha. Silêncio. Então uma pequena mão estendeu a mão e pegou o origami. Ele voa, Odetta sussurrou, mas só se você estiver quieto. Ruídos altos assustam suas asas. Léo espiou. Seu rosto estava inchado de tanto chorar. Ele olhou para Odetta, depois para o origami. Senhora mágica, ele engasgou. É Odetta, ela sorriu. Mas senhora mágica também funciona. Léo engatinhou para fora. Ele não gritou. Ele subiu no colo, assim como havia feito no restaurante, e colocou a cabeça em seu peito. Ethan observou da porta, encostado no batente. Ele parecia ter visto um fantasma. Como você faz isso? Ele perguntou suavemente. Odetta acariciou o cabelo de Léo. Eu escuto. Adultos escutam as palavras. Crianças querem que você escute o sentimento. Ethan entrou na sala. Ele olhou para Odetta, realmente olhou para ela, e viu os tênis gastos e a jaqueta barata. Você foi demitida, não foi? Ethan perguntou. Por causa da noite passada. Odetta não olhou para cima. Não importa. Importa para mim. Ethan caminhou até a escrivaninha e se encostou nela, cruzando os braços. Eu investiguei você, Odetta Bennet. Abandonou o ensino médio. Sem parentes próximos. Trabalhou em 5 empregos diferentes de garçonete em 3 anos. Aviso de despejo protocolado ontem. Odetta enrijeceu. Ela gentilmente tirou Léo do colo e se levantou. Se você terminou de fazer uma verificação de antecedentes sobre minha miséria, eu gostaria do meu dinheiro para poder ir embora. Eu não quero que você vá embora, Ethan disse. Eu não sou um caso de caridade. Eu sei.
Você é uma necessidade. Ethan se levantou. O empresário estava de volta. Eu tenho um negócio para administrar. Eu tenho uma vida que tenho negligenciado. Porque eu estou aterrorizado de deixar meu filho sozinho. Você é a única pessoa a quem ele responde. Eu não sei por quê. E, francamente, eu não me importo. Ele deu um passo mais perto. O ar entre eles estalou com uma energia estranha. Estou oferecendo um emprego. Babá interna. Salário de 100 mil por ano. Benefícios completos. Você fica com a casa de hóspedes na propriedade. Odetta sentiu a sala girar. Sr. Caldwell, Ethan, e há uma condição. Odetta estreitou os olhos. Que condição? O rosto de Ethan escureceu. Uma sombra passou por seus olhos. Você cuida de Léo. Você o faz feliz. Mas você fica fora da ala leste da casa. O terceiro andar é proibido. Se você for lá, mesmo uma vez, você está demitida. Sem segundas chances. Odetta olhou para ele. Ela viu o desespero, mas ela também viu um segredo. Um segredo profundo e sombrio, escondido atrás daqueles olhos cinza-aço. Ela deveria fugir. Ela deveria pegar os 10 mil e fugir. Mas então ela sentiu uma pequena mão puxar suas jeans. Ela olhou para baixo. Leo estava segurando o origami de papel. Voi? Ele perguntou. Odetta olhou para Ethan. Feito, ela disse. A vida em Blackwood Manor se estabeleceu em um ritmo que era quase bom demais para ser verdade. Por 3 semanas, Odetta Bennett viveu uma vida que ela só havia visto em filmes. Ela tinha sua própria casa de campo nos terrenos da propriedade. Uma charmosa estrutura de pedra coberta de era, com uma lareira que funcionava e uma cama que não rangia. Mas o verdadeiro milagre era Léo. Os gritos pararam. As birras desapareceram. Sob os cuidados de Odetta, o menino aterrorizado começou a florescer. Eles passavam horas nos enormes jardins, caçando insetos ou correndo barcos de papel na fonte. Odetta o ensinou a amarrar seus sapatos e a fazer sanduíches de queijo grelhado, para o horror do chefe particular francês, Jean-Pierre. Ethan também estava diferente. Ele ainda estava distante, enterrando-se no trabalho, muitas vezes saindo antes do amanhecer e voltando depois do anoitecer. Mas Odetta o pegava observando-os às vezes. Ele ficava na varanda de seu escritório, olhando para o jardim onde Odetta e Léo estavam brincando de pega-pega, com um olhar de profunda tristeza e saudade em seu rosto. Mas a paz em Blackwood Manor era frágil. E ela se estilhaçou em uma terça-feira à tarde. Odetta estava na cozinha, ajudando Léo com um quebra-cabeça, quando as portas da frente bateram. O clique-claque de saltos altos ecoou no chão de mármore como tiros. Ethan, onde você está? Uma mulher entrou na sala. Ela era deslumbrante de uma maneira aterrorizante e fabricada. Cabelo loiro platinado, um tailleur branco que custava mais do que todos os ganhos da vida de Odetta, e olhos que avaliavam o valor de tudo que tocavam. Esta era Vanessa Sterling, filha de um senador, uma socialite, e, de acordo com os tabloides, a mulher destinada a ser a próxima senhora Caldwell. Vanessa parou morta quando viu Odetta. Seus olhos percorreram as simples jeans e camiseta de Odetta. Então se voltaram para Leo, que imediatamente se encolheu atrás da perna de Odetta. Então Vanessa disse, sua voz escorrendo gelo. Você é a nova contratada. Eu sou Odetta. Eu sou a babá. Babá! Vanessa zombou. Ela se aproximou, inspecionando o quebra-cabeça na mesa. Ethan passou por 4 babás em 6 meses. Não se sinta à vontade, querida. Você é apenas um curativo em um ferimento de bala. Leo, por que você não vai encontrar seu caminhão vermelho? Odetta disse suavemente. Leo correu. Odetta se levantou de frente para Vanessa. Posso ajudá-la em algo, senhorita Sterling? Você pode me ajudar ficando fora do meu caminho. Vanessa sibilou, aproximando-se. Eu conheço seu tipo. Você pensa que, porque fez o viúvo triste abrir a carteira, você tem uma chance no trono.
Mas deixe-me dizer algo sobre Ethan. Ele está quebrado e ele pertence a pessoas que entendem seu mundo, não a uma garçonete que cheira a graxa e desespero. Odetta sentiu seu temperamento inflamar, mas ela o conteve. Eu estou aqui apenas para fazer um trabalho. Veremos. Vanessa sorriu. Era um sorriso de tubarão. Ethan está organizando um gala de caridade aqui no sábado. A Fundação Salve os Oceanos. Eu o organizei. Espero que você e o menino sejam invisíveis. Se Léo causar uma cena, a culpa é sua. O resto da semana foi um pesadelo. A casa foi invadida por caterers, floristas e planejadores de eventos, todos dando ordens. Vanessa era a general, e ela garantiu que Odetta fosse o soldado mais baixo. Ela criticou as roupas de Léo, seu cabelo e seus modos. Na noite do gala, a casa estava transformada. 500 convidados encheram o salão de festas. Champanhe fluía como água. Odetta estava no andar de cima, no berçário, lendo para Léo. Ela o havia mantido escondido com sucesso, seguro do barulho. Eu quero água, Léo sussurrou sonolento. Eu pego, Odetta disse. Fique na cama. Ela escorregou para fora do quarto e foi para a pequena cozinha do andar de cima. Ao passar pelo patamar que dava para o salão de festas, ela parou. Ethan estava lá embaixo, parecendo devastador em um smoking. Ele estava conversando com um grupo de investidores, mas ele parecia entediado. Vanessa estava agarrada ao seu braço como uma craca, rindo muito alto de tudo o que ele dizia. Odetta sentiu uma pontada de ciúme que não tinha o direito de sentir. Ela encheu o copo de água e se virou para voltar. Espere, uma voz disse. Vanessa estava no topo da escada. Ela devia ter escapado da festa. Ela parecia um pouco bêbada e muito maliciosa. Curtindo a vista? Vanessa perguntou. Apenas pegando água para Léo. Sabe, Vanessa arrastou um pouco as palavras, encostando-se ao corrimão. Ethan fala de você. Odetta é incrível com ele. Odetta é um milagre. É nojento. Ele ama seu filho, Vanessa. Ele ama o fantasma. Vanessa cuspiu. Ele olha para você e vê ela. Isabela, Vanessa. Você não entende. Você é apenas uma cópia barata. Odetta congelou. Do que você está falando? Antes que Vanessa pudesse responder, ela tropeçou. Ela estendeu a mão, agarrando o braço de Odetta para se equilibrar. Ao fazer isso, ela habilmente deslizou algo no bolso frontal do avental de Odetta. Odetta estava usando um avental utilitário para carregar o EpiPen e os brinquedos de Léo. Ups! Vanessa riu. Que desastrada. Ela se afastou de Odetta e voltou para a festa. Você deveria verificar seus bolsos, querida. Você não gostaria de ser acusada de nada. Odetta franziu a testa. Ela enfiou a mão no bolso, seus dedos roçaram um metal frio. Ela o puxou para fora. Era uma pulseira de diamante. Pesada, ornamentada. Valia milhares. Ladrão! Vanessa gritou. A música no salão de festas abaixo parou. O grito de Vanessa havia ecoado pela varanda. Ela roubou! Segurança! Vanessa gritou, apontando um dedo bem cuidado para Odetta. Em segundos, Ethan estava subindo as escadas, seguido por 2 seguranças. Os convidados estavam olhando para cima, sussurrando. O que está acontecendo? Ethan exigiu, seus olhos em chamas. Eu a peguei. Vanessa chorou, fazendo uma performance digna de um Oscar. Eu subi para usar o lavabo. E eu a vi saindo do seu quarto, Ethan. Ela tinha minha pulseira de diamante. Aquela que você me deu de Natal. Ethan olhou para Odetta. Odetta ficou lá, a pulseira em sua mão, seu rosto pálido. Odetta? Ethan perguntou, sua voz baixa. Eu não a peguei, Odetta disse, sua voz tremendo, mais clara. Ela me colocou no meu bolso, agora mesmo. Ah, por favor, Vanessa zombou. Por que eu faria isso? Você é a garçonete quebrada com um aviso de despejo. Eu sou uma Sterling. Quem tem um motivo aqui? Era uma armadilha. Uma armadilha perfeita e cruel.
A divisão de classes era a arma. Quem acreditaria na pobre garota em vez da herdeira? Ethan olhou para a pulseira. Então ele olhou para Vanessa. Finalmente, ele olhou para Odetta. Ele manteve o olhar dela por um longo e agonizante silêncio. Dê-me a pulseira, Ethan disse. Odetta a entregou a ele. Ethan virou a pulseira em sua mão. Então ele olhou para Vanessa. Você está mentindo, Vanessa, Ethan disse calmamente. O corredor ficou em silêncio. A boca de Vanessa se abriu. Com licença? Este fecho, Ethan disse, segurando-o. É complicado. Você tem que empurrar um pino de segurança para abri-lo. Demora 2 mãos. Não há como Odetta ter desprendido isso do seu pulso sem você perceber. E se você não estivesse usando, teria estado no cofre do quarto de hóspedes, que exige uma impressão digital para abrir. Minha impressão digital. Vanessa ficou vermelha. Eu devo ter deixado de fora. Não, Ethan disse, sua voz endurecendo. Você a plantou. Você fez isso para humilhá-la. Ethan, ela é uma ninguém. Vanessa gritou, sua máscara escorregando. Por que você a está defendendo? Ela é apenas a empregada. Ela é a única pessoa nesta casa que é real. Ethan disse. Saia. O quê? Saia da minha casa, Vanessa. Terminamos. Vanessa olhou em volta, percebendo que havia perdido. Ela soltou um som de pura raiva, virou-se e desceu as escadas, empurrando os seguranças confusos. Ethan suspirou, seus ombros caíram. Ele se virou para Odetta. Você está bem? Odetta tremeu. Obrigada por acreditar em mim. Ethan deu um passo mais perto. Ele estendeu a mão, quase tocando seu rosto, mas se conteve. Eu conheço você, Odetta. Eu a observei com ele. Você não quer coisas, você só quer paz. Por que ela disse isso? Odetta sussurrou. Ela disse que você olha para mim e vê ela. Vê Isabela. Ethan enrijeceu. O calor desapareceu de seus olhos, substituído por uma parede de gelo. Ela estava bêbada. Ethan disse abruptamente. Vá verificar Leo. Ele se virou e foi embora, deixando Odetta sozinha no corredor, segurando o copo de água fria. Ele a havia defendido, sim, mas ele não havia respondido à pergunta. 2 semanas após o gala, a tempestade do século atingiu a costa. O céu ficou de um roxo machucado e o vento uivava em torno de Blackwood Manor como um animal moribundo. A energia piscava durante todo o dia. Ethan deveria estar em Nova York para uma reunião do conselho, mas todos os voos estavam suspensos. No entanto, ele não estava em casa. Ele estava preso no escritório na cidade, encurralado por uma ponte inundada. Eu não consigo voltar esta noite, Ethan disse pelo telefone, sua voz estalando com estática. A ponte está desabada. Odetta, você está bem aí? Estamos bem, Odetta disse, segurando o telefone com força. O trovão lá fora estava sacudindo os vidros das janelas. Temos lanternas. Arthur está verificando o gerador. Me escute, Ethan disse, sua voz urgente. Se a energia acabar, o sistema de segurança reinicia. Certifique-se de que as portas estejam trancadas manualmente. E Odetta, mantenha Léo em seu quarto. A tempestade o assusta. Eu vou. Não se preocupe. E Odetta, fique fora da ala leste. O telhado lá vaza durante as tempestades. É perigoso. Eu conheço as regras, Ethan, ela disse. A linha morreu. Às 21h, a casa estava completamente escura. O gerador rugiu para a vida, fornecendo uma iluminação de emergência fraca nos corredores, projetando longas sombras esqueléticas nas paredes. Odetta estava na cozinha fazendo chocolate quente quando ouviu uma porta batendo. Leo? Ela chamou. Nenhuma resposta. Ela correu para a sala de estar. Vazia. Ela correu escada acima para o quarto de Leo. Sua cama estava vazia. A janela estava chacoalhando em seu batente. Leo. O pânico tomou sua garganta. Então ela ouviu uma risada. Estava ecoando do final do longo corredor em direção à ala leste. Leo, não!
Odetta correu pelo corredor. O ar ficou mais frio quando ela se aproximou das pesadas portas de carvalho que marcavam a entrada da ala proibida. As portas estavam entreabertas. Odetta hesitou. O aviso de Ethan ressoou em seus ouvidos. Se você for lá, mesmo uma vez, você está fora. Mas Léo estava lá dentro. Ela empurrou as portas. Léo, saia. Não tem graça. A ala leste não era uma ruína. Não vazava. Era impecável. O tapete era grosso e macio. O ar cheirava a lavanda e papel velho. Estava silencioso, isolado da tempestade lá fora. Odetta caminhou pelo corredor, seu feixe de lanterna cortando a escuridão. Ela passou por quartos que pareciam suítes de hóspedes, todos perfeitamente arrumados. No final do corredor havia uma única porta preta. Ela ouviu um baque vindo de trás dela. Odetta não pensou. Ela girou a maçaneta. Estava destrancada. Ela entrou e ofegou. Não era um quarto, era um estúdio de arte. Telas estavam empilhadas contra as paredes. O cheiro de terebintina e tinta a óleo era fraco, mas presente. No centro do quarto, sentado no chão, estava Léo. Ele estava segurando um grande livro encadernado em couro. O livro da mamãe, Léo sussurrou. Léo, nós temos que ir, Odetta disse correndo. Papai vai ficar muito bravo. Olhe, Léo disse, apontando para uma pintura em um cavalete coberta por um lençol de pó. Mamãe! Odetta sentiu um calafrio que nada tinha a ver com a tempestade. Ela estendeu a mão e puxou o lençol de pó do cavalete. Ela deixou cair a lanterna. A pintura era um retrato. Era uma obra-prima, vibrante e realista. A mulher na pintura estava sentada em um jardim, usando um vestido de verão branco. Ela estava sorrindo. Um sorriso misterioso e gentil. Era Odetta. Não era apenas uma semelhança. Era ela. O mesmo nariz, o mesmo dente incisivo ligeiramente torto, a mesma marca de nascença na clavícula. Uma pequena marca em forma de estrela que Odetta cobria com maquiagem todos os dias desde os 16 anos. Odetta tocou sua própria clavícula, sua respiração presa em sua garganta. Como? Ela olhou freneticamente ao redor da sala. As paredes estavam cobertas de esboços. Esboços de seu rosto. Rindo. Dormindo. Chorando. Ela pegou o livro que Léo estava segurando. Era um diário. As iniciais na frente eram I de Isabella Caldwell. Com as mãos tremendo, Odetta o abriu na última entrada, datada de 3 anos atrás. O dia do acidente. 12 de agosto. Eu a encontrei. Depois de todos esses anos, o investigador particular a encontrou. O nome dela é Odetta Bennett. Ela mora em Chicago. Ela não sabe que eu existo. Ela não sabe que fomos separados. Ethan me diz para deixar isso em paz. Ele diz que trazê-la aqui só causará dor. Mas eu preciso conhecê-la. Eu preciso contar a ela a verdade sobre nossos pais. Eu vou dirigir para a cidade esta noite. Eu vou levar Léo. Eu quero que ele conheça sua tia. Eu vou trazê-la para casa. O livro caiu das mãos de Odetta. Gêmeas. Elas eram gêmeas. Gêmeas idênticas. Isabela não havia apenas morrido em um acidente de carro aleatório. Ela estava dirigindo para encontrar Odetta. Você se parece com a mamãe, Léo disse suavemente, puxando a mão congelada de Odetta. Mas você é mais legal. A mente de Odetta estava girando. A conexão. O vínculo instantâneo com Léo. A maneira como Ethan olhava para ela com aquela mistura de saudade e horror que ele sabia. Ele sabia no momento em que ela entrou no restaurante. De repente, as luzes da sala se acenderam, ofuscantemente brilhantes. O gerador havia atingido sua potência total. Eu te disse. Uma voz profunda ressoou da porta. Nunca para entrar aqui. Odetta girou. Ethan estava lá. Ele estava encharcado. Água pingando de seu casaco no tapete impecável. Ele havia dirigido pela enchente. Ele havia voltado. Ele não estava olhando para Léo. Ele estava olhando para Odetta. E em sua mão ele segurava uma chave. Ethan.
Odetta sussurrou, recuando contra o retrato de sua irmã morta. Você sabia. Eu tentei te parar, Ethan disse entrando na sala. Seu rosto estava ilegível, terrivelmente calmo. Eu tentei te subornar. Eu tentei te demitir. Mas você continuava voltando. Ela era minha irmã, Odetta engasgou. Por que você não me contou? Porque, Ethan disse, parando a centímetros dela. Ele olhou para a pintura, então para Odetta. Se você souber quem você é, então você saberá o que realmente aconteceu naquela noite. E eu não posso deixar isso acontecer. O quê? Odetta perguntou confusa. Foi um acidente. O relatório da polícia disse. O relatório da polícia estava errado, Ethan disse. Ele estendeu a mão e pegou o diário do chão. Ele o fechou. Isabela não estava dirigindo para te encontrar, Odetta. Ela estava dirigindo para longe de mim. O silêncio no estúdio de arte era mais pesado do que a tempestade que rugia lá fora. A confissão de Ethan pairou no ar. Ela estava dirigindo para longe de mim. Você a fez ir embora? Odetta perguntou, sua voz tremendo. Ela olhou para o homem em quem ela havia começado a confiar, de repente vendo um estranho. Ethan caiu em uma poltrona de couro, parecendo derrotado. Não do jeito que você pensa. Alguém estava alimentando-a com mentiras. Por meses antes do acidente, Isabela ficou paranoica. Ela recebeu cartas, e-mails, fotos, evidências adulteradas de que eu estava tendo um caso, evidências de que eu estava planejando interná-la e levar Léo. Ela não me contou até a noite em que ela partiu. Ela gritou que estava levando Léo para sua irmã. Para você, onde eu não podia encontrá-los. Ele olhou para Odetta, seus olhos avermelhados. Eu persegui o carro dela para tentar explicar. Ela acelerou. Estava chovendo, assim como esta noite. Ela fez a curva fechada na Rota 9 muito rápido. Os freios. Eles não engataram. Odetta sentiu o sangue escoar de seu rosto. Os freios, a polícia considerou um acidente devido ao clima, Ethan disse amargamente. Mas eu contratei um investigador particular, Frank Gannon. Ele encontrou marcas de corte na linha de freio. Mas a evidência desapareceu do pátio de apreensão antes que pudéssemos provar. Alguém a queria morta. Ou talvez eles me quisessem morto. E ela pegou o carro que eu geralmente dirigia. Odetta olhou para o retrato de sua irmã gêmea. E você acha que quem fez isso ainda está aqui? Eu sei que eles estão, Ethan disse. É por isso que eu te contratei. Não apenas porque Léo precisava de você, mas porque você é a isca. Odetta recuou, horrorizada. Eu sou isca. Sinto muito, Ethan disse, levantando-se. Eu precisava desmascará-los. Eu sabia que se o fantasma de Isabela retornasse a Blackwood Manor, o assassino entraria em pânico. Eles tentariam terminar o trabalho. E quando eles atacarem, eu estarei pronto. Você me usou, Odetta sussurrou. Lágrimas picaram seus olhos. Você me deixou criar laços com seu filho. Você me deixou morar aqui, tudo para pegar um assassino. Eu não esperava me importar com você, Ethan gritou, a máscara finalmente quebrando. Eu não esperava que você fosse a única pessoa que faz meu filho rir. Eu não esperava me apaixonar por você. As palavras pairaram na sala. Ethan parecia chocado por tê-las dito. Antes que Odetta pudesse responder, as luzes piscaram e morreram. O gerador havia falhado. Isso não está certo, Ethan disse, sua voz baixando para um sussurro tático. O gerador tem uma célula de combustível de reserva. Nunca morre. Ele enfiou a mão no bolso e puxou uma arma. Odetta ofegou. Fique aqui, Ethan ordenou. Tranque a porta. Não a abra para ninguém além de mim. Para onde você vai? Para encontrar o tio Robert, Ethan disse sombriamente. Ele gerencia a manutenção da propriedade. Ele é o único que sabe o código de substituição para o gerador. Ethan escorregou para o corredor escuro. Odetta ficou sozinha no escuro,
o relâmpago piscando contra o retrato de sua irmã morta. Ela ouviu o clique da fechadura. Ela esperou. 5 minutos. 10. Então ela ouviu um som que fez seu sangue gelar. Era Léo gritando. Não do corredor, do monitor de bebê que ela havia deixado no bolso. Me solte! Odetta! Odetta! Odetta não ficou no quarto. Ela pegou uma pesada estátua de latão da mesa e chutou a porta. Ela não se importava com o assassino. Ela não se importava com o plano. Ela correu em direção ao berçário. A porta do berçário estava escancarada. O quarto estava vazio. A janela que levava à escada de incêndio estava quebrada. Odetta olhou para fora. No clarão do relâmpago, ela viu uma figura em um capa de chuva preta correndo pelo gramado em direção aos penhascos que davam para o oceano. Eles estavam carregando uma criança que lutava. Leo! Odetta gritou. Ela não esperou por Ethan. Ela saltou pela janela para a escada de incêndio de metal, escorregando no aço molhado, machucando sua canela. Ela desceu rapidamente e atingiu a grama lamacenta, correndo. O vento era uma força física, empurrando-a para trás, mas ela abaixou a cabeça e correu. Ela podia ver a figura à frente. Eles estavam indo para a antiga casa de barcos na beira do penhasco. Ela arrombou as portas da casa de barcos, encharcada, ofegando. Lá dentro, a figura se virou. Ele segurava Léo com um braço, balançando a boia perigosamente perto da queda aberta onde os barcos eram baixados na água revolta abaixo. O homem puxou o capuz. Não era o tio Robert, era Henri, o gerente do restaurante Obsidian Room. Odetta parou confusa. Henri? Por quê? Henri sorriu, mas era um sorriso maníaco, aterrorizado. Eu perdi tudo por sua causa. O Sr. Caldwell me demitiu. Me colocou na lista negra de todos os restaurantes da cidade. Eu tenho dívidas de jogo, Odetta. Grandes dívidas. E o homem que possui essas dívidas? Ele me deu uma escolha. Sequestrar o menino para um resgate ou morrer. Quem? Odetta exigiu, aproximando-se. Quem te pagou? Importa. Henri cuspiu. Ache-se, ou eu o jogo. Léo estava soluçando, suas pernas chutando sobre a água escura e revolta, 20 pés abaixo. Odetta, senhora mágica, ajude! Henri, olhe para mim! Odetta disse usando a mesma voz que usava com Léo. A vibração calma e baixa. Você não quer machucar uma criança. Você é um snob, Henri. Você é mau. Mas você não é um assassino. Você não me conhece. Henri gritou, seu aperto escorregando no capa de chuva molhado de Léo. Eu sei que você está com medo. Odetta disse, avançando um pouco. Eu sei que você está em apuros. Dê-me o menino. Nós podemos consertar isso. É tarde demais, Henri gritou. Ele olhou para além de Odetta, seus olhos se arregalando. Odetta se virou. Ethan estava parado na entrada, sua arma levantada. Mas atrás de Ethan, uma sombra emergiu da escuridão. Tio Robert. Robert segurou um pé de cabra. Ele o balançou, atingindo Ethan com força na parte de trás da cabeça. Ethan desabou no chão, a arma escorregando pelo chão. Bom trabalho, Henri, Robert disse, passando por cima do corpo de seu sobrinho. Ele estava usando um impecável sobretudo. Mas o plano mudou. Sem resgate, sem testemunhas. Tio Robert? Odetta ofegou. É só negócio, minha querida. Robert suspirou, ajustando suas abotoaduras. Eu construí esta empresa com o pai de Ethan. Mas Ethan, ele queria dar nossos lucros para a caridade, salvar os oceanos, alimentar os pobres. Ele estava arruinando nosso legado. Isabela descobriu que eu estava fraudando os livros. Ela tinha que ir. E agora, bem, um trágico sequestro que deu errado. Ethan e a babá mortos. O pobre tio herda a propriedade. Robert pegou a arma de Ethan. Ele a apontou para Odetta. Jogue o menino na água, Henri. Robert ordenou. Não, Henri hesitou. Esse não era o acordo.
Faça ou eu atiro em você primeiro. Henri olhou para a água, então para o menino chorando. Ele olhou para Odetta. Odetta travou os olhos com Henri. Henri, você me ajudou uma vez. Você me deu aquele turno quando eu estava morrendo de fome. Você não é isso. O rosto de Henri se contorceu em angústia. Robert disparou um tiro de advertência no teto. Agora! Henri fechou os olhos e jogou Léo, mas não na água. Ele jogou Léo em direção a Odetta. Odetta avançou, pegando o menino no ar, caindo no convés de madeira. Ela rolou, cobrindo Léo com seu corpo. Traidor! Robert rugiu. Ele apontou a arma para Odetta e Léo. Clique! A arma emperrou. As condições úmidas haviam causado uma falha. Robert praguejou e remexeu o ferrolho. Aquele segundo foi tudo o que Odetta precisou. Ela não correu. Ela pegou uma pistola sinalizadora do kit de emergência na parede ao lado dela. Ela não sabia como mirar, então ela apenas a apontou para o rosto de Robert e puxou o gatilho. Uma luz vermelha ofuscante explodiu na pequena casa de Barcos. Robert gritou, largando a arma e apertando o rosto, cegado pelo brilho de fósforo. Ele cambaleou para trás, tropeçou em um rolo de corda e caiu pela escotilha aberta na água preta e revolta lá abaixo. O respingo foi engolido pelo som da tempestade. Henri caiu contra a parede, soluçando. Odetta segurou Léo com força, balançando-o para frente e para trás. Está tudo bem. As abelhas se foram. Está tudo bem. Ethan gemeu, levantando-se do chão. Ele olhou para Odetta, para seu filho e para o espaço vazio onde seu tio estivera. Odetta, ele ofegou. Estamos aqui, ela sussurrou. Estamos seguros. Os carros da polícia chegaram 10 minutos depois, suas luzes azuis cortando a chuva. O detetive Harrison prendeu Henri, que foi de bom grado, chorando de alívio. Barcos da guarda costeira estavam procurando Robert na água, mas as correntes na base do penhasco eram notórias. Ele se foi. Ethan recusou atendimento médico até que viu Odetta e Léo serem examinados pelos paramédicos. Eles sentaram na parte de trás de uma ambulância, embrulhados em cobertores térmicos. Você o salvou, Ethan disse. Ele estava segurando uma bolsa de gelo na cabeça, observando Odetta. Sua família, Odetta disse simplesmente. Ethan estendeu a mão e pegou a dela. Sua família também. Falo sério. Nós fizemos o teste de DNA hoje cedo, antes da tempestade. O e-mail chegou enquanto eu estava desacordado. Odetta olhou para ele. E 99,9% de correspondência. Você é a irmã de Isabela. Você é a tia de Léo. O quê? Ethan fez uma pausa apertando a mão dela. Mas para mim, você é apenas Odetta, a mulher que salvou minha vida. E a vida do meu filho. Odetta olhou para Léo, que estava dormindo em seu colo, segurando o origami de papel que ela havia feito para ele semanas atrás. Estava lá amassado e molhado, mas ele não o largava. O que acontece agora? Odetta perguntou. Agora? Ethan sorriu e pela primeira vez atingiu seus olhos. Agora eu te demito. O coração de Odetta caiu. O quê? Eu não posso empregá-la como babá. Ethan disse suavemente. Seria inadequado para a mulher que pretendo levar para um encontro. Odetta riu, uma risada molhada e lacrimejante. Um encontro? Eu não tenho nada para vestir. Meu uniforme está arruinado. Eu acho que podemos encontrar algo para você, Ethan disse. Talvez algo que não seja um avental. 6 meses depois, o Obsidian Room estava fechado. Em seu lugar estava um novo edifício, a Fundação Isabela. Era um centro para crianças com transtornos de processamento sensorial e autismo. No jardim atrás do centro, um piquenique foi montado. Odetta sentou-se na grama, usando um vestido de verão amarelo. Ela não estava usando uniforme. Ela estava usando um pequeno e delicado anel em seu dedo. Não um diamante, mas uma safira. Azul como o oceano de onde ela havia salvado Léo. Léo estava correndo pela grama, perseguindo um filhote de Golden Retriever chamado Barnaby.
A fazer. Ethan se aproximou, carregando uma bandeja de limonada. Ele sentou-se ao lado de Odetta e beijou sua bochecha. Ele parece feliz, Ethan disse. Ele está feliz, Odetta respondeu. Ele só precisava de alguém para ouvir. Eu estou ouvindo agora, Ethan disse. Para vocês dois. Odetta encostou sua cabeça em seu ombro. Ela tirou a foto do ultrassom do bolso, aquela que ela havia guardado por tanto tempo. Ela olhou para ela, então olhou para a lápide próxima, debaixo do salgueiro. Isabella Caldwell, eu te encontrei. Odetta sussurrou ao vento. E eu encontrei o lar. Léo correu de volta para eles, sem fôlego e sorrindo. Odetta, Odetta, olhe. A borboleta pousou no meu nariz. Isso significa que você tem sorte. Odetta sorriu, puxando-o para um abraço. Não, Léo disse, olhando para seu pai e então para Odetta. Eu não tenho sorte. Eu sou amado. E enquanto o sol se punha sobre a propriedade, lançando um brilho dourado sobre os três, Odetta sabia que era a coisa mais verdadeira que alguém já havia dito. A garçonete, que tinha $12 em seu nome, era agora a mulher mais rica do mundo. Não por causa do dinheiro, mas porque ela havia encontrado a única coisa que o dinheiro não podia comprar. Uma família. De uma criança gritando em um restaurante para um resgate heróico em um penhasco tempestuoso, Odetta provou que às vezes as pessoas que têm o mínimo têm o máximo a dar. Ela perdeu sua irmã, mas encontrou seu propósito. E Ethan aprendeu que você não pode comprar a paz, mas você pode construí-la com amor. Uau! Eu realmente chorei no final ali. O que vocês acharam? Vocês suspeitaram do tio Robert? Ou vocês pensaram que era o noivo ciumento? Deixem-me saber nos comentários abaixo. Se esta história tocou seu coração, por favor, me façam um grande favor. Apertem o botão de curtir. Realmente ajuda o canal. E não se esqueçam de se inscrever e tocar o sino para que vocês nunca percam uma história como esta. Nós postamos dramas incríveis da vida real toda semana. Obrigado por assistir. E lembrem-se, sejam gentis com o garçom. Vocês nunca sabem quem eles podem ser. Até a próxima.